Você é síndico ou morador e está encontrando patologias no seu prédio ou condomínio? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os 5 principais ou os mais corriqueiros de acontecer em condomínio, para que você, sabendo dessas informações, já chegue e veja, vai investigar, que com certeza pelo menos um deles, eu te garanto, um deles vai estar acontecendo no seu prédio. É impossível que pelo menos um não aconteça. Quer saber quais são essas 5 patologias primordiais que acontecem? Principalmente se você for síndico, acompanhe esse vídeo até o final e se inscreva aqui, porque não é mesmo, gente? Para que você não perca nenhuma informação. Vejo vocês após a vinheta. Primeira coisa que eu tenho para falar: toda e qualquer inspeção tem que ser feita nas áreas comuns do prédio, mas também nas áreas privadas, ou seja, dentro das unidades autônomas, desde que o proprietário da mesma autorize. Se ele não autorizar, ele pode ser responsabilizado, inclusive judicialmente falando. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, como vocês já viram em outros vídeos ou até mesmo live, existe a lei da auto-vistoria predial, que obriga todos os síndicos a fazer a cada 5 anos, junto com um engenheiro ou um arquiteto, essa auto-vistoria. Outros estados, alguns não são obrigatórios. Vocês que eu estou fazendo esse vídeo, para vocês que não são obrigatórios. E até porque vocês não têm por onde se basear. Você que é síndico desses outros estados, preste muita atenção nesse vídeo. Porque você não tem, muitas das vezes, um arquiteto ou um engenheiro para te orientar, periodicamente falando. Não acompanhe para que você não perca essas informações. Eu vou falar aqui na ordem do que menos acontece para o que mais acontece. Então, já falo desde agora. O último é o mais corriqueiro e você vai ver que é melhor assistir até o final, porque as coisas vão subindo de degrau em degrau até você corrigir as questões. A primeira delas, ou a que menos acontece, mas é usual, é em relação à mangueira de gás. Geralmente ela pode estar fora do prazo de validade, ela pode não ser certificada pelo Inmetro, ou até mesmo ela pode estar com vazamento. Isso acontece? Sim, acontece. Senão não estaria aqui na lista, né? Policie nessas questões de mangueira de gás, a cada 2 meses, dá uma olhada no geral. Não digo a cada 2 meses, mas a cada 4, 5 meses pode ser. Dá uma vistoriada em todas as mangueiras, sem faltar nenhuma. Isso é muito importante para a integridade, não só de intoxicação com gás, mas até de evitar explosões, né, de fagulhas naquela região. O nosso segundo caso é em relação a vazamento de água vindo do teto do banheiro do apartamento de cima. Pode ver que sempre acontece, não tem como você fugir. A cada 10 prédios, uns 8 acontece isso. Agora, por que isso acontece? Foi erro de impermeabilização na etapa de construção do prédio. Ou a manta, ou qualquer outro tipo de coisa que deve ter feito originalmente para fazer essa impermeabilização, venceu. Ficou ruim, tem que ser refeita. Isso acontece às vezes quando fazemos reforma dentro do nosso apartamento, no caso do vizinho de cima, e penaliza o de baixo. Então, se você vê que isso esteja acontecendo, vá fazer. Aí você tem que ter a certeza de um engenheiro para poder constatar isso e exigir que o morador de cima faça a obra, ou o que o de cima venha ressarcir juridicamente falando e financeiramente o de baixo por algum dano acontecido, algum equipamento, aparelho ou morais e tudo mais, seu vizinho de baixo. Isso acontece bastante, tá? Não é pouco não. Porque, infelizmente, as mantas ou os outros tipos de
impermeabilizantes sem seu prazo de validade, eles têm que ser refeitos. Agora nosso terceiro, que é começando a ficar um pouquinho mais grave, que é o quê? Quando o morador cisma e começa a fazer mudança no layout original do prédio. Por quê? Do apartamento dele, no caso. Por quê? Aquele projeto foi calculado originalmente. Cada parede, ela foi calculada uma viga embaixo para aguentar, ou a laje é mais reforçada embaixo para aguentar. Se você tira aquilo, aquela estrutura está mais aliviada naquele ponto, mas está mais pesada lá na ponta dela. Agora, se tinha um lugar que não era previsto parede, ou você colocou uma parede, está colocando uma carga maior do que aquela que foi prevista inicialmente, está afetando a tua estrutura como um todo do prédio. Já parou para pensar nisso? Como também tem casos, que é o mais corriqueiro, do morador da cobertura que cisma de botar uma piscina, onde o prédio originalmente não tem piscina na cobertura. Eu quero fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber o que é. Contratar um engenheiro, calculista, de preferência do prédio original, que já tem os cálculos, ele fazer um laudo para ver se é possível fazer, e se for possível, quais os reforços que ele tem que fazer para garantir isso. Aí você está transferindo a responsabilidade para aquele engenheiro que está assinando. E aí você vai ver que a maioria das vezes você tem que fazer reforço estrutural da cobertura até o térreo, porque a carga não foi pensada originalmente naquilo. Já parou para pensar na porrinhação que é? Agora, olha você, síndico, o morador da cobertura fez aquilo ali, construiu aquela piscina. Ele fez com o que infelizmente acontece, com o que eu chamo de pedreiro de estimação. É aquele pedreiro que já faz 15 anos isso para minha família, tudo que ele faz tá em pé até hoje. Não é aquele cara que sabe, é meu tio que trabalha com isso em obras há milhares de anos e sempre ele sabe fazer isso. Fuja dessa gente. Nós, como engenheiros, sempre temos que combater esse tipo de profissional. Você que está me assistindo é esse profissional? No mínimo, caraca, não sei, eu sei fazer aquilo, mas eu tô com medo. Vou contactar um engenheiro para poder ver isso. Tem que ter um engenheiro, sabe por quê? Existe a questão da obrigatoriedade de ter uma ART para executar isso. Só quem emite uma ART é um engenheiro e é ele que se responsabiliza por todas essas questões estruturais. Ele não simplesmente acaba a obra, vai embora e tchau. Daqui a algum tempo a tua piscina está rachando, teu prédio, teu vizinho está reclamando, teu prédio lá no térreo está afundando, e aí você é o culpado. Mas se você tem um engenheiro, começou a acontecer isso, ele é responsável de pelo menos 5 anos depois da construção. Mas por que pelo menos? Não é exatamente 5, não, porque é estrutura. Tem casos de estrutura que você tem que fazer até 50 anos a responsabilidade. Muitos pensam, é só 5, deixa eu fazer. Não, pode ser 50. Olha só, não seja engenheiro de caneta. Eu assino para você. Aí emite a RT, toma, teu nome que tá em jogo. Você pode ser preso, tá? Principalmente, perder seu CREA. Nunca mais poder trabalhar como engenheiro na vida. Então, preste muita atenção. Outra questão que também é encontrada é a questão de ausência à acessibilidade a todas as áreas comuns do prédio. Mas a acessibilidade é só para cadeirante? Não. Sabe por quê? Gestante. Ela não precisa de alguns cuidados a mais para poder fazer? Ela está incluída na acessibilidade. O obeso precisa? Precisa também. Idoso? Também precisa. Todos precisam. O que acontece? Muitas das vezes os prédios não fazem essa acessibilidade e provocam acidentes. O síndico é responsabilizado e não fez.
o básico, que é promover a acessibilidade. Existe uma NBR só para isso. Sigam ela, por favor. Agora, aquele que é o último, aquele que eu falei de a cada 10, 8 acontece. O que é isso? Imagina. Pois bem, infiltração de caixa d'água ou cisterna. Pode ver, sempre vai infiltrar por N fatores. Pode ser a manta, pode ser a estrutura que trabalhou, pode ser uma deformação, pode ser calor intenso, pode ser N maneiras. Você nunca sozinho vai saber. Quem vai saber? Mais uma vez falando, o engenheiro. Aconteceu isso? Contrate um para fazer um laudo para te orientar o porquê aconteceu e como consertar. Aí você vai ter um norte para poder fazer o certo. E como é que eu consigo saber se ela ainda está infiltrando ou não? Só pelas manchas. Provocou mancha, ela ainda está infiltrando. Ah, mas eu fiz um paliativo, que é o que muito acontece. Ela saiu. Passou 6 meses. E agora? Não voltou? Foi paliativo. Você não fez o conserto da origem do problema. Só quem vai saber a origem do problema é o engenheiro. Contrate um engenheiro para poder fazer isso. Você que está me assistindo, é engenheiro também? Viu só quantas oportunidades você tem se estiver junto a alguns síndicos? Então, outra maneira de você ganhar sendo engenheiro. Se aproxime de síndicos profissionais, assim como eu faço. Você verá que você vai ter uma parceria de sucesso, porque eles vão confiar no teu trabalho e você vai fazer serviço mais de um prédio, que você é bem visto por ele. A melhor coisa que tem na vida de um engenheiro é a imagem e confiança ao qual ele passa para o seu cliente. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Espero vocês num próximo vídeo live, gente. Tchau!